então, falando aí a respeito dos amplificadores operacionais, aí, então, nós estávamos vendo ali a parte das configurações básicas. Vocês conseguem ver aí meu PowerPoint, pessoal? Não, né? Estão vendo agora, pessoal? Bueno, então a gente está vendo a respeito das configurações básicas do amplificador operacional. Eu tinha caracterizado ele na aula passada, tá? Então, a primeira configuração que a gente viu ali foi o amplificador inversor e eu usei essa configuração em todo aquele equacionamento lá, que eu vou voltar aqui só para continuar aí, né, seguindo o raciocínio, né? Eu usei esse modelo aí para discutir os aspectos mais importantes ali do amplificador operacional, que é a questão da impedância de entrada, impedância de saída, o ganho diferencial, né? E como isso impacta na questão de como que se olha e se analisa, né, o funcionamento do circuito, ok? Então, o desenho do amplificador operacional, circuito elétrico está aqui, né? Eu realimento de forma negativa, por enquanto, todas as realimentações que a gente vai trabalhar, ou vai trabalhar inicialmente, vão ser realimentações negativas, né? Então, eu realimento de forma negativa o amplificador, né? Então, da saída para a entrada, tem um resistor na entrada inversora aqui, e uma outra conexão da entrada inversora para a entrada de sinal, né? E a entrada não inversora eu aterro. Então, desenhando o modelo do amplificador operacional, né? Considerando que a impedância de entrada é infinita, né? O RI é infinito e o R0 é igual a zero, né? O amplificador operacional se resume a uma entrada de tensão, que eu chamei de E aqui, e uma saída de tensão, que é controlada por essa tensão de entrada E, que é o ganho diferencial, o AD, tá? E no caso aqui eu peguei o exemplo do AD, desculpe, do TL081 ali, tá? Que tem na tabela, lá eu apresentei para vocês, né? Tem um ganho diferencial de 200 mil vezes, ok? Tranquilo aí, pessoal? Pessoal, se não for muito, eu pedi para vocês me dar um retorno, porque senão eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, se trancou, se a imagem está boa, tá tudo certo aí, pessoal? Tranquilo? Ah, tranquilo, professor. É que por chat fica ruim, porque eu tenho que abrir a tela para ver a resposta. Eu prefiro que alguém fale alguma coisa aí, só para que eu, né, se tem alguma dúvida, ou se viu o colega perguntar, aí fica para mim, fica melhor. Ok? Tudo bem, pessoal? O Gabriel está sem microfone. Sim, sem problemas. Ok. Então, vamos lá. Então, o modelo aqui do amplificador operacional, né, como eu disse, né, então, eu estou admitindo aqui que a resistência de entrada é infinita e a resistência de saída é nula, um ganho de tensão elevado controlado por essa tensão, esse Vzinho. Então, o equacionamento, né, o V0, né, tensão aqui na saída, né, vai ser menos, a gente pode olhar aqui pela própria fonte, né? O mais está ligado no GND, então o menos está ligado no V0.
menos AD vezes Z e a entrada aqui do meu ANPOP. Ou seja, V0 é menos 200.000 vezes a tensão de entrada aí. Então, se eu imaginar aqui, né, que a entrada do ANPOP é infinita, né, e for fazer uma malha aqui do circuito, né, a corrente sai aqui da fonte de tensão da entrada aí do VI, né, percorre esse resistor e encontra um nó. Então tem um nó aqui que vai para a saída, aqui para o V0, e um outro aqui que vai para a entrada menos, a entrada inversora do amplificador operacional. Como essa entrada menos não tem nenhum caminho para seguir a corrente até chegar aqui no GND, né? Então a conclusão que a gente chega é que a corrente de entrada é nula, né, pessoal? Ok? Tranquilo? Sim. Então a primeira coisa que a gente vai eu gostaria que você se lembrasse, né, como regra aí de ouro aí, tá? É que o amplificador operacional não tem corrente nas entradas. Né? Tá? Na prática, isso não é verdadeiro. Dependendo do operacional, é alguns nanoamperes, alguns são picoamperes, mas é uma corrente extremamente baixa. Né? Então, numericamente, a gente pode dizer que ela vale zero. Ok? Bom, então agora eu vou fazer a análise aqui, né, olhando esta malha aqui e depois olhando esta malha aqui. Né? Olhando esta malha aqui, né, vai ficar menos VI mais RI vezes I menos E igual a zero. E fazendo essa malha, percorrendo essa segunda malha aqui, né, fica mais E ou E, né, mais R2I, mais porque a corrente está entrando no resistor, né, no mesmo sentido que eu estou olhando a malha, né, então é positivo, né, então mais R2I, menos AD vezes o E é igual a zero. Bom, agora eu posso, então, isolar o valor do AD. Né? Então fica aqui R2I, né? Pula a variável E para o outro lado, né? AD, E, menos E. Então, se eu botar o E em evidência, fica AD menos 1 vezes E. Né? E AD menos 1, como é um número grande, é como tipo né, infinito, infinito mais 1, ou infinito, infinito menos 1 dá infinito. Né? Então, dá o próprio valor de AD. Ou seja, né, eu posso isolar o valor do E, né, como sendo R2I dividido por AD, e como AD é um número grande, então a tendência é que o valor ali em E, né, a tensão que aparece entre a entrada mais e a entrada menos é igual a zero. Então esse é o segundo aspecto que eu queria que vocês se lembrassem. Né? O primeiro é que não entra corrente na entrada, nem na entrada mais, nem na entrada menos. Entrada mais e entrada menos, não é entrada de alimentação, tá, pessoal? É entrada de sinal. Não percorre corrente nem na entrada inversora e nem na entrada não inversora. E a tensão que fica entre essas duas entradas aí é igual a zero. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então a gente tem uma situação em que eu tenho 0 volts entre dois pontos, mas não passa nada de corrente ali. Então é uma situação, é uma singularidade. Né? Por isso que o pessoal fala isso aqui é um curto virtual. Não é um curto real, né? Porque se tu tem um curto-circuito, tem corrente passando pelo curto. Né? Esse é um curto que não tem corrente. Tá? Então ele tem 0 volts de tensão e 0 volts de corrente. Tá? Então ele é uma singularidade, vamos dizer assim. E por tu ter lá que R é V, que é zero, dividido por I, que é zero também, né, essa indeterminação leva à conclusão que o R é uma impedância muito elevada. Por isso que o I é igual a zero e o V é igual a zero. Tá? Então, o curto virtual, né, como eu disse, né, é uma tensão nula com corrente nula. Tá? Bom, se essa tensão aqui é zero, né? Então eu aplicando, substituindo né, o valor de E na segunda equação aqui, eu vou concluir então que a corrente de entrada né, no circuito
né? Como daqui para cá tem um curto-circuito, né? Então essa tensão zero aqui se apresenta aqui. Então a diferença de potencial entre VI e zero é VI, dividido por R1 é a corrente que passa pelo resistor. É isso que essa equação aqui está dizendo, que I é VI dividido por R1. Ok? Então, se eu sei a corrente I, né, e sei a tensão E, né, substituindo, né, nessa equação aqui, que é V0 é menos ADE, né, E é R2I sobre AD e I é VI sobre R1, né, eu vou chegar então na conclusão, né, que V0 é menos R2 sobre R1 VI. Ou seja, é um amplificador, ele é inversor por causa do sinal, né, e o ganho dele é limitado pelo valor dessas duas resistências, né, pelo valor aqui, né, do que eu colocar nesses dois resistores. De ordem prática, eu digo para vocês, não usem resistores menores do que 1K na realimentação. Então, ou seja, o R2 tem que ser maior que 1K. Tá? Isso é para não consumir muita corrente aqui no amplificador operacional. Tá? Não coloquem esse resistor de valor muito pequeno. Tranquilo? Sim. Então, como eu disse, ó, eu discuti tudo isso aqui para falar do curto-circuito virtual. Tá? A partir disso aí, eu vou usar esse conceito agora para explicar as demais funções ali, as demais configurações, topologias ali do amplificador operacional. Tá? Então, de posse dessa ideia aqui, analisando de novo o circuito, né, eu tenho aqui o terra. Então, o terra aparece aqui nesse ponto também. Então, o I é a diferença de potencial entre essa extremidade e essa extremidade aqui, né? E isso dividido por essa resistência é a corrente. Então, direto, né, a equação, eu não preciso todo aquele desenvolvimento para chegar nessa conclusão aqui, né? Que I é VI sobre R1. E o V0, né? Se eu fizer essa segunda malha aqui, né, menos V0, menos R2I igual a zero, porque eu sei que aqui tem um curto, e essa extremidade aqui, então, encosta nessa. Tem o GND ali, né? Então, que menos V0 menos R2I é igual a zero. E substituindo, então, o valor de I aqui que eu calculei, eu vou chegar na mesma equação ali, né? Que V0 é R2 dividido por R1 vezes VI. Não vezes I, vezes VI. Tem um errinho ali, depois eu corrijo. Aí o ganho, então, de tensão, né, V0 por VI é menos R2 por R1. Ou seja, é um amplificador inversor e o ganho é limitado. Tá? O ganho do amplificador não é mais o ganho diferencial. Né? Por conta da realimentação, o ganho é menor. Né? Vale a relação de R2 por R1. Ok? Falando ali do ganho diferencial, né? O número aquele que eu apresentei naquela tabela para vocês, se vocês não se recordam, seria, opa, seria essa tabela aqui. Estão enxergando aqui, pessoal? Sim. Então esse ganho aqui, né, é um ganho estático. Esse número não é o vamos dizer assim, o valor real, né, do amplificador. O valor real do amplificador depende também dessa característica aqui que eu chamei de polo dominante. Eu não, né, o fabricante é que declara isso dessa forma. Né? Ou seja, o ganho do amplificador operacional depende da frequência de operação que você está colocando lá, o sinal na entrada do amplificador. Tá? Isso muda muito a característica do amplificador. Então, olhando aqui na apresentação, né, o ganho aqui do amplificador inversor aí,
Em malha aberta, né, é esse ganho estático aí que eu falei para vocês, que é aquele número lá, 160 mil, 200 mil, 400 mil, tá? É um número de ordem elevada, tá? É 100 dBs ou mais o ganho desse em malha aberta. Mas, função do ômega, função do eixo da frequência, vocês vão ver que esse ganho cai, né? 20 dB por década a partir da frequência do polo dominante, né? Tá? Então, no caso aqui da tabelinha ali, o TL 081, por exemplo, tem um polo na frequência 15 Hz. Então, até 15 Hz o ganho dele era 200 mil, né? Até o ponto P aqui o ganho é plano. A partir daí ele começa a cair 20 dB para cada década que vocês andarem. Ou seja, em 15 Hz o ganho é 106 dB. Em 150 Hz ele vai ser então 86 dB. Em 1500 Hz ele vai ser 66 dB. E assim vai caindo 20 dB para cada 10 vezes aí que eu andar, né, em passos de 10 vezes que eu andar no eixo da frequência. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Sim. Então, ó, vai chegar num ponto que o ganho aqui vai cruzar o eixo do zero aqui, né? 0 dB, pessoal, é uma vez. Então, essa frequência aqui é chamada frequência de ganho unitário, tá? O ômega U ali é o ponto onde essa equação AD sobre S mais P toca o eixo do zero. Onde ele cruzar ali, né, aquele ponto ali é a frequência onde o amplificador não dá nem ganho e nem atenuação. Ele está num ponto que ele é um filtro. Tá? Basicamente é isso. Ele não acrescenta e nem desconta nada. A partir daquela frequência ali, tu andar um pouquinho para cima, ele já vai virar então um atenuador, ou seja, ele vai virar uma resistência. Não está mais lá o amplificador operacional. Ficou claro isso aí, pessoal? Não adianta tentar usar o amplificador acima desse valor aqui. Não vai funcionar para mais nada. Ele vai virar simplesmente, se você botar o resistor no lugar, dá na mesma coisa. Ok? Tá claro aí? Sim. Muito bem. O que acontece quando você faz o amplificador inversor ou amplificador não inversor, né? Quando você realimenta de forma negativa o amplificador? Então, olhando aqui para essa primeira curva aqui, vocês veem que até P, até a frequência ômega P aqui, o ganho era plano, né? Assintoticamente falando, né? O ganho era plano. E a partir de ômega P, esse ganho começa a diminuir 20 dB por década. Então, só num trechinho bem curtinho ali do intervalo de frequência ali, que o ganho é plano no operacional. A partir daí, a cada valor de frequência, ele tem um ganho diferente. Tá? Isso é muito ruim, né? Porque daí você tem que estar cuidando, né, para cada sinal sei lá, que botasse uma senoide de 20 kHz, ele tem um comportamento. 30 kHz, o mesmo circuito tem outro comportamento. Então é muito, muito ruim isso aí. Então, quando você consegue realimentar o amplificador operacional, né, você obtém a desvantagem que o ganho diminuiu, né? Agora ele é R2 por R1, o ganho. Né? Se o R1 for 1K e o R2 for 2K, o ganho é 10, que é muito diferente de 200 mil, muito diferente de 400 mil. Mas o que você ganha quando você fica com um ganho de 10? Né? Você traçar aqui uma reta nesse gráfico aqui, né? No valor correspondente a 10, ganho 10 seria 20 dB, você vai tocar nessa linha de 20 dB, nessa curva que é a curva do ganho em malha aberta,
E até esse ponto em que as duas curvas não se tocam, vejam que o amplificador tem um ganho plano ali, né? Ele vale 20 dB até chegar naquele ômega P' ali, né? Aquele ponto ali que a partir daqui as duas curvas são concordantes, né? E aí vão começar a cair 20 dB por deca, até chegar na frequência de ganho unitário, tá? Então, enquanto eu não chegar nesse ômega P', né, o ganho é plano, vale 20 dB, enquanto que esse aqui começa em 106 e vai caindo 20 dB a cada 10 vezes o eixo da frequência, a cada década, né, que eu andar no eixo da frequência. Então, por um lado é ruim que eu diminuo o ganho, por outro lado é bom que eu aumento o que eles chamam de largura de banda. Né? A largura de banda é onde que o amplificador apresenta, então, o ganho de forma plana. Tá claro isso aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Bom, então agora vamos a segunda topologia ali, né? O amplificador não inversor, ele continua, mesmo sendo não inversor, ele continua com a realimentação negativa, né? Só que agora o que muda é que a aplicação do meu sinal não é mais na entrada inversora, né? É na entrada não inversora. A realimentação negativa continua aqui, né? Entre a saída e a entrada inversora. E da entrada inversora eu ligo um resistor para o GND. Tá? Se eu for fazer o modelo de pequenos sinais, está aqui o amplificador. Né? Eu aplico o meu sinal VI na entrada mais do Ezinho aqui e a saída V0 aqui, né, apresenta aqui, né, o valor ali na saída na saída ali do amplificador, né, com a polaridade apresentada dessa forma aqui, tá? Eu eu posso fazer esse equacionamento por malha, né, por exemplo, né, então vou fazer essa malha aqui, ó, né, então vai ficar menos VI mais o E. Como aqui tem o GND, então eu vou admitir que a corrente desce aqui, né? Então, menos VI mais E mais R1I é igual a zero. Como eu já sei lá da análise que eu fiz anteriormente que o E vale zero, né? Fica que o I, então, vai ser, né? Se eu tenho um curto aqui, né? A tensão VI vai aparecer aqui nesse ponto aqui, concorda? Tranquilo? Sim. Então, se eu tenho VI aqui, né? A tensão, a corrente que vai circular por aqui vai ser essa tensão que aparece nesse nó dividido por essa resistência. Está aqui, I é VI dividido por R1. Agora eu posso calcular a segunda malha, né, que é esta aqui. Ó. Por exemplo, né, vem para cá, né, o que vem para cá. Né. Eu escolhi essa daqui. Ó. Sai do V0, passa para o R2, passa pelo R1 e morre aqui no zero. Então fica aqui menos V0, né, a corrente eu admiti ela nesse sentido, né, porque esse nó aqui está mais positivo do que aqui, né, e como não desce corrente aqui, o único jeito é a corrente tá vindo ali do R2 em direção ao GND, né. Então a polaridade é essa mesmo, né? Então fica menos V0 mais R2I mais R1I igual a zero. Está aqui a equação. Aí substituindo aí os valores, né, eu vou ver então que o V0 é VI que multiplica 1 mais R2 por R1. Veja, o amplificador inversor é menos R2 por R1. O amplificador não inversor, né, não é R2 por R1, é mais R2 por R1. É mais R2 por R1 mais 1. Tá? Então, se o ganho inversor, a relação entre 1K e 10K é 10 vezes, a mesma relação aqui vai dar ganho 11, vai dar uma unidade a mais. Tá bom, pessoal?
sumir aqui o sinal, né, mostrando então que o amplificador realmente é um amplificador não inversor. Tranquilo? Ok? Então, pessoal, usando aqui o conceito aqui de curto virtual, né, o VI aparece aqui, né, então eu represento aqui desse jeito ali, né, botei uma setinha ali para lembrar que aparece ali, e é aquela dedução, né, IEVI sobre R1. E lembrando, né, nunca entra corrente para cá, nem corrente para cá, porque aqui tem uma impedância infinita ali, tá? No modelo ideal. Tá? Então, não há corrente e tem tensão zero entre as duas extremidades. Ok? E aí, né, se a corrente não pode ir para baixo e ela está descendo aqui, então a única coisa é ela está vindo aqui do V0 em direção ao GND lá, né, em direção da resistência R1. E aí, fazendo essa soma aqui, né, já sabendo que aqui eu tenho a tensão VI, né, então fica menos V0 mais R2I mais VI igual a zero. Tá? Então, eu tenho outro jeito de ver essa representação. Tá? E aí agora, então, eu vou chegar aqui, né, que V0 é VI mais R2 VI sobre R1, ou seja, V0 é VI 1 mais R2 por 1. É o mesmo equacionamento do obtido anteriormente. Tá? Então, é um amplificador inversor e o ganho é a relação dos dois resistores mais um. Então, desta equação aqui, pessoal, a gente pode obter, né, ou raciocinar para um outro tipo de circuito, né, que é quando o R2 é igual a zero e o R1 é igual ao infinito. Eu abro essa resistência aqui e curto-circuito essa resistência aqui. Então, eu tenho uma nova situação, né, fazendo isso dessa forma, né, o V0 vai ser o VI 1 mais zero, né, eu dei um curto aqui nesse resistor, e infinito, eu deixei esse resistor em aberto, né, e eu vou chegar então à conclusão que V0 é igual ao VI, ou seja, é um amplificador que não dá ganho no circuito. Então, eu tenho essa situação aqui, né? Eu abri o resistor que estava aqui na entrada da entrada inversora, né? E curto-circuitei o que está entre a entrada inversora e a saída. A realimentação continua sendo uma realimentação negativa, tá? Só que agora com um resistor de 0 ohms. Então, eu tenho um amplificador que não dá ganho, né? Isso é chamado de buffer, né? Mas ele tem uma característica importante. Ele é um circuito casador de impedância, ou seja, a entrada dele, por não absorver corrente, ela tem, então, a impedância de entrada considerada infinita, e a saída tem uma resistência muito baixa, considerada um curto-circuito. Então, eu consigo casar, né, dois circuitos de impedâncias diferentes, usando, então, esse circuito de buffer, também alguns chamam de seguidor de tensão, ou seja, o que você botar na entrada é o que tem lá na saída. Tá? E ele casa a impedância por conta disso, que a resistência de entrada é elevadíssima e a resistência de saída é uma resistência muito baixa. Tranquilo aí, pessoal? Sim. Bom, para que eu aplico, né, então, o circuito buffer? Então, um exemplo está aqui, tá, pessoal? Eu tenho, vamos dizer, uma carga lá resistiva, lá, pode ser um alto-falante, uma carga, o alto-falante não é resistível, né, mas uma carga qualquer, pode ser até um alto-falante, tá? Mas eu tenho uma carga ali e eu tenho uma fonte
E essa fonte, ela tem uma tensão fixa, ela pode ser um sinal senoidal lá, mas é uma fonte de sinal, mas eu não consigo variar a amplitude dessa fonte. E eu tenho uma carga na qual eu quero aplicar esse sinal aí, tá? E eu gostaria de fazer essa fonte de sinal variar a amplitude dela. Bom, um jeito bem simples de resolver isso seria como se fosse um controle de volume, né? Eu tenho a saída de áudio de alguma coisa lá e eu quero ajustar ali o volume, né? Quero ajustar o sinal na saída lá, a amplitude do sinal. Então, botando um resistor variável ali entre a fonte e a carga, né, eu consigo, então, variar a amplitude do meu sinal. Né? Então, o circuito seria assim, né? A fonte, o resistor variável, né? Então, aqui o meio do potenciômetro, do trim-pot, e a minha carga aqui ligando, então, ela no GND. Então, bastaria isso, né, para permitir, então, eu fazer o ajuste da tensão em cima da carga. Acontece que, se eu fizer essa conexão, né, da carga com o potenciômetro ali, né, o que vai acontecer? Né? Quando quando não se está aplicando a carga e a gente mede o sinal ali na saída do potenciômetro, né, a gente vai ver que tem uma determinada tensão. Se eu pegar a carga e ligar ali, né, aquela tensão vai diminuir. Por quê? Porque a impedância da carga vai interferir ali no potenciômetro. Né? Vai formar um outro divisor de tensão. Né? Em cima do potenciômetro aqui eu tenho um divisor de tensão. Né? Até a metade aqui é o resistor para cima, né? E da metade aqui é o resistor que vai para o GND. Né? Então, eu formo um circuito com dois resistores, eu tenho um divisor de tensão ali no meio. Se eu pego e boto na resistência de baixa carga, né, em paralelo, o resultado de um paralelo de dois resistores, de valores iguais ou diferentes, não importa, né, é um terceiro valor, né, que é o paralelo dos dois resistores que a gente está colocando, da carga e o do potenciômetro. Então, o fato de eu colocar a carga ali no circuito vai me alterar a tensão que se aplica na carga. E isso não era o que eu desejaria fazer. Eu queria ajustar, e o valor que eu tenho ajustado ali é o que eu queria aplicar na carga. Bom, então diretamente isso aqui não vai funcionar bem. Né? Então qual é a solução? Né? É justamente usar o buffer. Né? Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha fonte, o potenciômetro aqui, não importa o valor dele, 1K, 10K, 5K, e a saída desse potenciômetro eu ligo então na entrada do meu buffer aqui. Né? Como a entrada tem corrente nula, ou seja, impedância infinita, né? O paralelo do resistor com uma impedância infinita continua sendo o valor lá do resistor original, ou seja, enxertar ali o amplificador operacional naquele ponto ali onde está o potenciômetro, ou o trim-pot, não afeta o valor da saída daquele ajuste ali que eu fiz do trim-pot. Então, uma coisa boa eu já consegui. Né? O que eu desejaria? Que esse sinal, pelo fato de eu inserir o buffer ali, né, não afetasse também o sinal que eu aplico na carga. Bom, e é o que acontece, né? Pela característica do amplificador dele ter ganho unitário, né? O valor que eu aplicar aqui, cuja impedância de entrada não afetou o valor do ajuste que eu fiz ali no potenciômetro, né? Vai ser jogado na saída na carga. Como a saída do amplificador operacional tem uma resistência muito baixa, então a tensão em cima da carga vai ser a tensão em cima da carga sobre
a tensão em cima da carga mais, desculpe, a resistência da carga mais a resistência aqui do operacional, que é um valor muito baixinho. Então, fazendo esse divisor, o valor vai dar unitário, vai dar 1. Ou seja, o V0 linha, que é o V0 na carga, vai ser igual ao V0, que é a entrada ali do amplificador operacional sobre o potencial. Então, eu resolvi esse problema. Né? Tinha uma necessidade de colocar uma carga em cima de um sinal que eu queria ajustar, e eu não queria que a carga afetasse ou carregasse, né, o meu circuito. Então, usando do buffer, eu consigo isolar, né, as duas impedâncias, e agora o circuito vai funcionar certinho. Ficou claro aí, pessoal, a explicação? Tranquilo? Sim. Bom, um outro circuito que se apresenta aí é o amplificador somador inversor. Tá? Então, inicialmente eu vou explicar ele com duas entradas, né, e depois eu vou generalizar para quantas entradas forem necessárias. Tá? Então, como é que a gente faz? Né? A gente faz uma variação do amplificador inversor, né, o primeiro dos circuitos lá. Né? Eu realimento a saída, continua sendo realimentação negativa, né? Eu realimento o meu amplificador operacional da saída para a entrada inversora com um resistor ali, chama de R2 de novo. Né? E agora a minha entrada, né, tem a ponderação agora ou a contribuição agora de duas fontes de tensão, não de uma, de duas fontes. Eu chamei de VA e de VB. Associado à fonte A, eu tenho um resistor aqui que eu chamei R1A e a fonte B, um R1B. Tá? E eu agora quero achar ali, né, qual é a, o equacionamento aí, né, desse amplificador. Então, eu vou usar de novo a questão do conceito do curto virtual. Né? Se eu tenho um curto aqui se eu tenho o GND aqui na entrada não inversora, né, isso se reflete aqui na entrada não inversora. Então, nesse nó aqui vai ter um GND virtual. Por que virtual? Porque é um curto, mas não circula corrente. Né? Tá? Ele força essa situação, mas ela não é bem esse valor aí. Mas é muito próximo do GND. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, se eu tenho aqui o GND, aqui nesses dois pontos, eu posso calcular o I de cada uma das fontes. Né? O I da fonte VA vai ser o VA dividido por o R1A, e o I da fonte B, né, vai ser o VB dividido pelo R1B. Como essas duas correntes chegam nesse mesmo nó e a corrente não pode entrar no operacional, né, o operacional não absorve aquela corrente ali, o único caminho possível é ela continuar seguindo em direção do R2. E é isso então que acontece. Né? A corrente vem para cá e aí morre aqui no V0. Então, eu determinei o valor das correntes, né, IA e o IB, né, e essa corrente I aqui é a soma dessas duas. E o V0, né, é menos R2 vezes a corrente que passa sobre o R2. O IA mais o IB. Aí, substituindo, eu chego aqui então que o V0 é menos R2, VA sobre R1A mais VB sobre R1B. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim. Então eu vou atribuir para ficar genérico, né? Vamos dizer assim, né? R1A pode ter qualquer valor, R1B pode ter qualquer valor, né? E
Então, equacionando isso aqui, né, eu vou dizer que R2 sobre R1A é um GA, né, é o ganho do canal A, né, e R2 sobre R1B é o ganho do canal B. Então, eu vou dizer assim, estou mostrando para vocês que uma das aplicações, né, do uso do circuito somador, né, seria um amplificador que mistura dois sinais, né, pela soma daqueles dois sinais, né, e joga na saída aquela somatória. Onde é que a gente usa isso aí, né? Então, assim, o circuito que me vem à mente, que eu coloquei ali, seria um circuito tipo um misturador de áudio, né? Vocês imaginem que tem uma banda tocando lá, né? Um canal é o canal de voz, é o canal do cantor, né? E um canal é o canal do guitarrista, né? É um outro sinal, né? Eles juntam isso, eles juntam isso aí, né? E jogam lá no, sei lá, no CD, no DVD, gravam lá o canal da esquerda, o canal da direita do amplificador e é isso o resultado final, né? Ou seja, eu tenho que somar aquilo. Então, como é que eletronicamente falando, né, eu faço isso? Então, pode ser com esse circuitinho aqui, né? Então, V0 aqui, né, para um R1 genérico, né, o R1A genérico, o R1B genérico, né, então ficaria um V0 menos GA, né, que é o ganho do canal A vezes o VA, mais o GB, né, o ganho do canal B vezes o VB. Tá? Problema, nós ainda continuamos com uma inversão. Né? Então, tem o sinal original, né, o sinal na saída dele ele vai dar o contrário. Tá? Se eu pensar no R1A igual ao R1B, né, eu já tenho uma situação mais simplificada. Né? Então, ali a saída V0 vai dar lá, menos R2 por R1, né, que é o ganho global agora desse amplificador aqui. VA mais VB, né, a soma, né, o circuito é um somador. Né, só que eu ainda continuo com a questão da inversão. Se isso é uma coisa ruim, né, que eu precisava desinverter, né, então tem que multiplicar isso aí por menos 1, né, ou seja, ter um amplificador que dê menos uma vez. Né. Então é o amplificador inversor normal, né, em que eu faço o R2 igual ao R1, né, então o ganho vai dar unitário. Está aqui, ó. Esse aqui é o amplificador inversor, né, o R2 é igual ao R1, então esse aqui vai dar o resultado multiplicar a entrada dele, que é a saída do somador, né, multiplicar por menos 1. Ou seja, eu vou conseguir tirar esse sinal dessa soma aqui do VA mais VB. Então está aqui a equação, né? V0 é R2 por R1, VA mais VB. Tá? Então não temos mais agora o sinal de menos ali do inversor. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Uma outra aplicação que me vem à mente aí do uso do amplificador somador, né, é quando você constrói, por exemplo, os conversores digital analógico. Né? Circuito lá em que eu boto um valor binário ali, né, e me sai uma tensão analógica na saída. Né? Então isso é extremamente útil e usado hoje. Os equipamentos de som digital, né, são todos baseados nessa ideia. Né? Então, como é que se constrói eletronicamente falando esse tipo de circuito? Né? Como é que eu faço isso? Então, aqui eu estou supondo um exemplo bem simples, né, para não ficar o circuito enorme ali, né, de um conversor DA de 3 bits. Tá? Então, para eu fazer um conversor DA de 3 bits, eu tenho que entender qual é a equação que expressa, né, a resposta na saída à função das entradas digitais. Então, para um DA de 3 bits, eu vou ter então uma expressão do tipo V0 é meio VA
mais 1/4 do VB mais 1/8 do VC. O VA, o VB e o VC são situações binárias ali que tu tem dentro do teu amplificador. Então, no caso aqui, eu quis representar que o VA, o VB e o VC são ou 0 volts ou VCC volts. Seja lá VCC o valor que for, 5 volts, 8 volts, 2 volts, não importa. Mas é sempre essas duas possibilidades. O 0 digital, 0, o 1 digital, que de forma analógica vale a tensão de alimentação do circuito, VCC. Seja lá o VCC que vocês estiverem utilizando, ok? Então, eu posso equacionar essa expressão aqui muito parecida com essa aqui, né? Eu tenho que o V0 é um GA vezes o VA, mais um GB vezes o VB, mais um GC vezes um VC e assim por diante, né? Então, o GA aqui é o 1/2, o GB aqui é 1/4, o GC aqui é 1/8 e assim por diante. Tá? Se fosse mais bits, né, seria 1/8, um 16avos, um 32avos e assim vai. Ok, pessoal? Então, dessa expressão aqui, né, que GA é o R2 pelo R1A, o GB é o R2 pelo R1B e assim por diante. Então, R2 por R1 tem que dar meio. O R2 pelo R1B tem que dar 1/4. O R2 pelo R1C tem que dar 1/8. E assim por diante. Então, se eu for montar essa ideia, né, projetar um conversor então, de 3 bits usando essa ponderação aí, né, dos resistores, né, eu chegaria então num circuito desse tipo aqui, né? O RA é 2 vezes o R2, o R1B é 4 vezes esse R2 e o R1C é 8 vezes o R2. Então eu chegaria nessa expressão, né? V0 é menos transformador inversor, né? 0,5 VA mais 0,25 VB mais 0,125 VC. Então, eu tenho aí na saída do meu amplificador, né, um valor ponderado de VA, VB e VC, ou seja, ele vai me converter o valor digital em valor analógico, tá? Porém, ainda tenho o sinal. Então, para remover, eu passo pelo circuito vezes menos 1, né, que é um amplificador inversor com 2 resistores iguais, e aí, então, eu tenho meu conversor DA de 3 bits. Usando aqui tudo um único valor de resistor, né? Então o R2 é 10K, o ganho aqui vai ser 10K dividido por 10K, vai dar 1, né? Como é inversor, vai dar menos 1. E aqui as entradas, na função do R2, né? Escolhi o R2 também de 10K, então aqui fica 20, 40 e 80K. Pronto, tenho um conversor DA de 3 bits, usando então amplificadores operacionais. Tá claro isso, pessoal? Sim. Se eu for substituir isso então numa tabela, verdade, vamos dizer assim, né, onde o VA, o VB e o VC eu expresso em volts, o V0 também vai aparecer expresso em volts. Né? Então, né, pela equação V0 depende de VA, VB e VC. Né? Então, eu supus aqui que VA, VB e VC tem duas situações binárias e elas valem 0 ou 5 volts. Então, fiz aqui a tabela, né, com as combinações binárias aí para o VA, VB e VC, né? E para cada combinação eu vou conseguir uma tensão diferente na saída do meu amplificador operacional. Então, se eu fizer um gráfico aqui que relaciona a saída V0 com as entradas A, B e C, né, as tensões que eu aplico no meu conversor,
Então, eu vou ter esse gráfico aqui, né? Se o número de bits fosse muito grande, né, a gente veria uma reta, né? A gente está vendo aqui uma escadinha, né? Mas se o número de bits fosse elevado, a gente enxergaria isso como um risco ali, né? Como uma reta. Né? Então, a gente chega a algumas conclusões aqui olhando para esse gráfico aqui. Né? Um deles é a tensão não atinge a tensão que a gente imaginaria que deveria acontecer, né? Ele não chega a 5 volts. Então tem um erro aqui, né? Entre o esperado, né? E a tensão máxima do meu conversor. Né? E se vocês forem olhar, né, cada valor que eu coloco aqui, cada situação binária, né, 000, 001, 010, 01, assim por diante, tem um salto na tensão de saída. Né? Então, se eu botar na situação 000, a tensão na saída é 0 volts. Se eu botar 001, o sinal pula o que eles chamam de um step, né? Um degrau ali da minha escadinha. Tá? Então, o step de conversão, né, é a distância entre um valor e outro aqui do meu conversor. E aí vocês vão ver que o erro do meu conversor é também um degrauzinho aqui deste conversor digital analógico. Tá? Então, considerando aqui o VCC como a tensão de referência, né, que o pessoal fala, do meu conversor digital analógico, e N, o número de bits que eu tenho nesse conversor, né, se eu for contar, né, que N é igual a 3, eu vou enxergar 8 combinações, 2 na 3, tá? 2 elevado na N. Né? Então, o step, o valor aqui de cada um desses degraus, né, considerando VA, VB e VC como sendo zero ou VRF, vai valer a tensão de referência dividido por 2 elevado a n, ou seja, o número de combinações deste conversor. No caso do conversor de 3 bits, são 8 combinações lá que ele tem. Tá? E o erro, como eu disse aqui, é um step. Né? A tensão máxima que ele vai atingir vai ser a tensão de referência menos o step do próprio conversor. Ok? Tudo bem, pessoal? Ok. O erro, então, aqui, né, tende a ser zero por um n igual um n grande. Então, eu botei aqui, né, o erro tende a zero quando o n cresce. E o delta tende a zero quando o n cresce também. Tá? Exponencialmente. Né? O delta vai diminuindo exponencialmente, né, porque é a tensão dividida por 2 elevado a n. Tá? Então, é uma progressão então, exponencial. Certo, pessoal? Bom, o amplificador somador, né, tem como característica botar um sinal de inversão na saída e eu preciso acrescentar um operacional a mais, né, para remover esse sinal. Tá? Então, isso pode, vamos dizer assim, não ser uma situação prática, né? O cara não tem aquele amplificador extra, né? Então como é que daria para tentar resolver isso de uma outra forma? Né? Então, existe uma configuração chamada amplificador somador não inversor. Tá? Ele é menos flexível do que o somador inversor, tá? Já vou mostrar por quê, tá? Mas em certas situações dá para trabalhar com ele, né? Dá para utilizar ele para se fazer a soma de dois valores. Tá? Então, vou ter aqui, né, uma variação do amplificador somador inversor. Né? Desculpa, uma variação do amplificador não inversor. Né?
onde o sinal que vocês vão aplicar agora na entrada do amplificador é uma soma, uma combinação de dois sinais. Não é um sinal, agora vem dois sinais. Então, se a gente olhar o circuito só do ponto de vista R1, R2 e VX, né, isso aqui seria então, amplificador não inversor. A soma se dá por esses dois resistores aqui, VA, VB, RA, RB. Tá? Então, eu tenho um nó aqui, né? Eu batizei a tensão nesse nó de VX, uma tensão desconhecida. Tá? Eu sei que vai ser a soma de VA mais VB. Então, vamos ver como é que a gente equacionaria esse problema. Né? Então, o VX vai ser, né? Pelo teorema da superposição. Você se lembra como é que é a superposição, pessoal? Como é que se faz isso em circuitos? Como é que a gente emprega o teorema da superposição? Estão lembrados ou não? Me ajudem aí, pessoal. Estão lembrados ou não? Vamos ver quem respondeu aqui. É a contribuição parcial das fontes. Muito bem, Gabriel. Como é que a gente faz a contribuição parcial? Como é que a gente calcula a contribuição parcial das fontes? Eu vou te dar um microfone daí, ó, Gabriel, para tu me ajudar, porque os teus colegas não querem me ajudar. Como é que eu faço a contribuição das fontes? Me ajuda aí, pessoal. Jonathan, Leonardo, Lucas, Raniel, me ajuda aí. Fonte de tensão, tu troca por um circuito aberto e a fonte de corrente por um curto Não, ou o inverso? não é esse o teorema da superposição. Ah, eu não lembro agora. Pois é por isso, pessoal, não tem vergonha de se dizer, eu não sei. A ideia é que eu possa tentar ajudar você, sabe? Me ajuda aí, vamos conversar um pouco, senão fica muito chato, muito ruim a aula. Eu não tenho feedback de vocês, eu não escuto nem para vocês me xingar, eu tô ouvindo aí. Então, que me xinguem, então, mas falem alguma coisa aí, por favor. Né? Então, ó, o teorema da superposição, vocês têm, no caso aqui, duas fontes, tá certo, pessoal? Tudo bem? Sim. Tá. Então, o que vocês têm ali? Tem duas fontes e dois resistores. Matem uma das fontes. Vamos dizer, VA. Então, só sobrou VB. Como é que a gente mata uma fonte de tensão? Pega um revólver lá e dá um tiro na fonte lá. Como é que a gente faz isso? Dá um curto na fonte de tensão. Né? Se fosse uma fonte de corrente, seria um circuito aberto. Mas como é uma fonte de tensão, né? É um curto-circuito. Tá bom? Eu falei o inverso. Tá? Ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu matar a fonte VA aqui, curto-circuitar ela, vocês não enxergam que tem um divisor de tensão entre RB e RA aqui? Sim. E se eu matar o VB, não tem um divisor de tensão entre VA por RA e RB? Né? Se eu curto-circuito VA, fica VB mandando tensão, né? Só que dividido por RA sobre RB aqui. Né? E se eu mato o VB, fica o VA dividido por RB sobre RA aqui. Né? Ou seja, né, o VX, né, fazendo a contribuição de cada uma das fontes. Né? Então, matando o VB, fica VA, a tensão VA, que multiplica o RB, né, porque o VB aqui está no termo, sobre RA mais RB. Mais
o VB matando o VA. Então fica aqui o terra, aqui vai ficar RA sobre RA mais RB vezes o VB. Tranquilo? Tudo bem ou não? Sim. Então, Vx agora então é a soma ponderada desses dois valores. E se eu pegar e botar RA igual a RB, né, o que vai acontecer? Né? 1 sobre 1 mais 1, né, fica meio. Né? E 1 sobre 1 mais 1 aqui também fica meio. Então vai ficar meio VA mais meio VB. É mais ou menos óbvio, né, pessoal? Se eu boto duas resistências iguais, né, cada fonte só pode contribuir com a metade do valor, né? Porque os dois têm o mesmo peso, né? Então, 50% para um, 50% para o outro. Tá claro isso? Tudo bem? Sim. Ok. Então, neste ponto aqui, agora, a tensão Vx eu posso substituir por essa contribuição das duas fontes. Né? Então, o V0, né, vai ser o ganho aqui que eu tiver aqui no amplificador não inversor. Quanto é que é o ganho? 1 mais R2 por R1, vezes o Vx, meio, meio, VA mais VB. Então, eu tenho um somador, VA mais VB, tem o ganho que dá o circuito, meio vezes 1 mais R2 sobre R1, e não tenho mais o sinal de menos, ou seja, ele dá em fase com o sinal de entrada. Então, não precisei aqui usar um inversor aqui na saída do meu circuito. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Bueno, essa é uma situação prática, assim, pode, pode ser interessante, né, quando eu quero fazer uma mistura de novo, né, de dois sinais. Tá? Depois eu vou estender aqui para um número maior de canais, vocês vão ver que já não fica tão evidente. Né? Então, eu poderia simplesmente juntar esses dois sinais aqui por um potenciômetro. Né? Boto o canal A numa perna do potenciômetro, boto o canal B na outra perna do potenciômetro e o meio ali do potenciômetro é o sinal que eu vou jogar para Vx. Né? Tá? Então, eu consigo aqui, né, ajustar para uma ponderação diferente de meio VA mais VB. Se eu girar o potenciômetro mais para cá ou mais para cá, eu vou ter valores diferentes ali. Né? Então, considerando aqui que a posição aqui genérica aqui do potenciômetro é alfa, né, se ele tiver num percentual menor ali de 50%, um valor alfa qualquer, né, e o outro lado, então, né, vai deter dos 100% tudo que não for alfa, ou seja, um menos alfa. Então, eu posso ajustar agora de 0 a 100%, né, escolher 100% do A, 100% do B ou qualquer valor intermediário, né, qualquer ponderação entre esses dois valores. Ok, pessoal? Ficou claro, hein? Tudo bem? Sim. E aí, então, o ganho de saída aqui do meu amplificador vai ficar V0, 1 mais R2 sobre R1, alfa VA, né, que é a posição que eu girar para o lado do A, mais 1 menos alfa VB. E aí eu posso, então, agora ajustar o valor ali, ponderar, né, misturar o valor de 0 a 100% dos dois sinais. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês no simulador, dá para fazer isso e botar um sinal de áudio, né, e reproduzir para escutar, né, para ver o efeito, né, dos dois sinais misturados. Tá bom? Então, o potenciômetro aqui serve para fazer a mistura e o R2 e o R1 vai ser para dar o ganho, né, a amplificação que eu desejar ali dos dois sinais. Tá ok, pessoal? E então aqui V0
é a expressão aqui do meu amplificador. Então aqui, pessoal, embora o sumador inversor ele seja interessante para o caso de duas entradas ali, né? Eu não preciso usar acrescentar ao meu circuito mais um amplificador operacional para remover o sinal que nem o amplificador inversor tinha lá, né? Se tu pegar e for tentar equacionar isso para um número maior de canais, vocês vão ver que já a coisa não apresenta uma solução muito prática aí, tá? Então, aqui eu vou mostrar, né, para 3 canais e depois vocês imaginem para situações maiores aí, né, mais do que 3 entradas. Então, se eu quisesse determinar, né, que nem eu fiz aqui, ó, pessoal, qual é o valor da. Opa, que nem eu fiz aqui, ó, qual é o valor de VX dado as entradas que eu tenho e os resistores associados a cada uma dessas entradas, só que agora para 3 canais, né, o que eu teria que fazer, né? Como é que eu equacionaria isso aí, né? Eu vou usar o teorema da superposição, tá? Ele ajuda bastante aí no equacionamento disso, né? Então, para 2 canais, a situação seria assim, né? Opa, desculpa, pessoal. Estou vendo aqui a câmera, né, pessoal? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo. Então, se eu tenho aqui VA e VB, né? Eu quero saber a contribuição do VA e do VB, né? Do VX, né? Então, o que eu faço no teorema da superposição? Eu pego e mato a fonte VB, né? Eu dou um curto ali, né? Então fica um divisor de tensão assim, né? Então fica RB sobre RB mais RA vezes VA. Mas eu mato essa fonte aqui, fica agora a contribuição de VB, né? Que é o divisor de tensão RA sobre a RA mais RB vezes VB. Tá? Isso para 2 fontes. E agora, se eu boto 3 fontes, é o caso agora do circuito que eu quero então mostrar. A situação é parecida, né? Mas o resultado, vocês vão ver aqui. E agora, pessoal, como é que eu resolvo isso? Me ajudem. Como é que eu resolvo essa situação aí? Hein? E aí, pessoal, como é que eu faço isso?
Teorema da superposição, de novo, né? Como é que eu faço? Que valor que vai dar aqui, pessoal? Não tem que curto-circuitar duas primeiras, se eu analisar uma só? Isso. Vou curto-circuitar essa e essa e ver a contribuição, então, do VC. O que que dá quando eu curto-circuito essa fonte aqui, Rony? Elas ficam em paralelo à resistência, as RRB? Isso aí. Então, o Vx vai ser RA em paralelo com RB sobre RA em paralelo com RB mais RC vezes VC. Mais, agora, por exemplo, a contribuição a contribuição da fonte VB aqui, né? Então vai ficar essa fonte em curto, então ficou o RC em paralelo com o RA. RC em paralelo com o RA sobre RC em paralelo com o RA mais RB vezes. E aí, por último, né, a contribuição da última fonte, né, que vai ser a fonte água. É o paralelo de RB com RC. Então, vai ser RB paralelo com RC sobre RB em paralelo com RC mais RA vezes RA. Tá claro isso, pessoal? Sim. E se eu tivesse 4 fontes aqui? Ou 5 fontes aqui? Então vejam que essa expressão aqui vai começando a incumpridar aí, né? E vai aumentando aqui a complexidade aqui dos elementos, né? Porque se eu botar 4 fontes, eu tenho que matar 3 de cada vez. São 4 combinações 3 a 3. 5 combinações 4 a 4. E assim vai. Quanto maior o número de canais, né, pior vai ficando a situação. Essa equação aqui vai ficando cada vez maior. Vocês entenderam o problema? Sim. Bom, então, pessoal, embora o amplificador somador não inversor ele tenha a vantagem de não precisar de um amplificador inversor para tirar o sinal na saída do circuito, o fato de não aparecer o GND nesta extremidade aqui implica que as equações, a partir do momento que eu botar mais canais, vai ficar cada vez maior. Se eu escolher o RA igual ao RB igual ao RC igual a 1R, o que, que vai acontecer? Cada um desses caras aqui, vocês vão ver, né, o paralelo de dois iguais dá meio, aqui vai dar meio mais um inteiro, né, vai ficar cada um terço. Vai ficar um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui, né? A soma de 3 terços dá os 100%, né? Então, se eu botar esses 3 valores iguais aqui, eu consigo ponderar, né, cada canal com 33% do sinal de entrada, né? Então, né, se eu for desenhar aqui a solução, né, boto 3 valores de resistências iguais aqui, né, isso aqui me define o ganho e isso aqui me define a ponderação. Então, o V0 vai ser 1 terço, que multiplica 1 sobre R2 sobre R1, né, que é o ganho do amplificador no inversor, que multiplica a soma dos sinais de entrada, VA mais EB mais EC. Tá? Então, na mesma linha, né, de raciocínio, se eu mantiver esses resistores tudo iguais aqui, né, então o V0 vai ser 1 quarto de 1 mais R2 por R1, VA mais ED mais EC mais ED. Se tivesse 5, né, seria 1 quinto, né,
de 1 mais R2 por R1, VA mais VB mais VC mais VD mais VE, e assim vai para N, tá? O valor seria, então, essa expressão aqui. Ficou entendido aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Ok. Tá, então, do jeito que está ali, essa solução permite apenas, né, ponderar todos eles com o mesmo peso, tá? Então, para N diferente de 2 ali, né, para número de entradas maior, né, então essa situação se torna complicada, né? Se eu quiser pegar e ponderar o VA com 10%, né, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que ponderar VB e VC com o restante, né, 45% e 45%, e aí eu tenho que vir nessa equação aqui e achar a solução para essa soma aqui, né, que RB paralelo com RC sobre RB paralelo com RC mais RA dá 0,1 e RA paralelo com RC e RA paralelo com RB, né, mais RB e mais o RC, cada um desses aqui dê 0,45. Então, é um sistema de equações que para cada N crescendo, né, se torna cada vez maior aqui no sistema de equações. Né? Então, é um problemão, né, resolver isso dessa forma. Então, de repente, se poderia tentar, alternativamente, fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, pessoal. Eu pego e boto um potenciômetro aqui no VA, um potenciômetro no VB, um potenciômetro no VC, uso todas as resistências iguais, aí eu já sei a solução, né? Eu sei que aqui vai ser 1/3 da ponderação que eu fizer aqui para o VA, mais a ponderação que eu fizer para o VB, mais a ponderação que eu fizer para o VC. E aí isso multiplicado pelo ganho aqui do amplificador, que é 1 mais R2 sobre R1, Vx a entrada ali, né, a soma ali dos sinais. E aí, se vocês forem ver, né, esse potenciômetro aqui e essa resistência, né, é o problema que eu tinha falado lá no início da apresentação, que eu perguntei para vocês se vocês tinham entendido, né, que é esse problema aqui, né? Eu tenho uma fonte e eu quero variar e eu vou acoplar aqui uma carga aqui, né, nessa fonte. E no caso ali são aqueles resistores do somador, né? Então, ó, é o potenciômetro ligado aqui um resistor, né? No momento que eu ligo isso aqui, né, a tensão que tem nesse ponto aqui se altera pela conexão dessa carga. Então, eu tenho duas alternativas aí para resolver esse problema, tá? Uma é aproximada e a outra é exata. A aproximada, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o olho aqui, não vou me importar muito com o fato de eu ligar isso aqui e isso aqui, dividir o meu sinal, não do valor que eu esperava, tá? Mas por causa da resistência do valor R ali, o ajuste que eu fizer aqui nesse potenciômetro vai ser alterado. Tá? Então, como é que eu faço para, vamos dizer assim, minimizar esse problema? Eu faço o valor desse R aqui ser muito maior que o valor do RT. Então, por exemplo, se eu botar esse cara aqui como 10K, eu vou usar esse cara aqui no mínimo como 10 vezes maior. 100K, 1 mega, 10 mega, um valor bem elevado. Esse é um jeito. Ou outro jeito, né, seria, então, amplificar usando um buff. Seria, então, uma dessas duas situações aqui, tá? Fazer com que o R seja, no mínimo, 10 vezes maior que o valor do potenciômetro, tá? O valor do 10K. Então, 100K, 100K e 100K. Então, vai ter um valor
O Vx vai ser aproximado, não vai ser exato, tá, pessoal? Ou eu caso este resistor aqui nesse potenciômetro usando aqui o meu amplificador aqui, né? Buffer, né? A entrada aqui ele mede o valor aqui do ajuste e a saída ele acopla essa resistência aqui, né? E eu, pelo ganho ser unitário, né? Então eu garanto que é como se eu estivesse ligando este pontinho aqui neste pontinho aqui, tá? Então agora o valor do RP aqui do potenciômetro não depende mais do valor da resistência. Aqui depende, tá? Se eu botar 100K aqui tem que ser 1 mega. Se eu botar 10K aqui tem que ser no mínimo 100K. E assim por diante. Ok, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom, meus amigos, eu tentei ajudar vocês aí, tá? Vocês aqui não estão contribuindo muito comigo aí, mas vamos lá. Então, por hoje eu fico aqui, tá? Vou deixar o material no Moodle lá, vou deixar os exercícios e os exemplos aí. Tentem fazer aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais. Perfeito, senhor. Boa noite.